A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Terry Johnson, presidente da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e da FAETAD, a Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O nosso lema é treinar e aperfeiçoar obreiros e leigos para a seara do Mestre. Queremos apresentar essas escolas e seus cursos para tornarmos o seu parceiro e alcançar este objetivo e lema através do estudo da Palavra de Deus. Campus Teológico. A criação da ETAD em 1979 e da FAETAD em 1987 é fruto de uma visão dada por Deus diretamente ao reverendo Dr. Bernard Johnson Jr. Hoje, estas duas renomadas instituições de ensino teológico estão confortavelmente instaladas numa área de 53 mil metros quadrados na rodovia Campinas-Mojimirim, cujo campus abriga os escritórios de controle do Programa de Educação Teológica por Extensão da ETAD e também os escritórios de controle dos cursos à distância da FAETAD. O controle geral do campus e dos cursos teológicos está no prédio administrativo, onde o moderno sistema totalmente informatizado é gerenciado por pessoas capacitadas e funcionários treinados. Além de poder hospedar alunos de todos os lugares para estudo residente, o campus também está apto a receber grupos organizados que queiram alugar suas instalações, no seu todo ou em parte, para conferências, retiros ou encontros especiais. Situado em um local arborizado e agradável, o campus ainda conta com um moderno ginásio de esportes, com academia de ginástica e piscina térmica, uma vila de professores com 6 apartamentos mobiliados, 2 prédios com confortáveis dormitórios masculinos e femininos, refeitório, cozinha, lavanderia comunitária, sala de estar, salas de aula, biblioteca e um auditório para palestras e convenções, fazendo deste campus uma referência nacional em estrutura de ensino teológico e eventos. Para maiores informações, entre em contato conosco através dos meios de comunicação disponibilizados nesta apresentação. Será uma honra poder recebê-los. Deus vos abençoe. Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Josué de Campos, diretor administrativo da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e da FAETAD, a Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É com muito prazer que queremos colocar à sua disposição essas unidades de ensino para a cooperação com a sua igreja na preparação e treinamento de obreiros e leigos para a seara do Mestre, visando, contudo, a expansão do reino de Deus, que é a grande responsabilidade da igreja aqui na terra. Queremos ser seu parceiro. Venha até o nosso encontro, consulte-nos para a instalação de um núcleo ou mesmo pessoas que já têm a possibilidade de fazer um curso de bacharel através da FAETAD também poderão entrar em contato conosco. Será um prazer termos essa grande cooperação para o engrandecimento do reino de Deus e a glória do Senhor Jesus. Deus que vos abençoe. Ensino à distância. Desde 1979, a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, vem ministrando seu curso teológico pautado na sã doutrina da Palavra de Deus. Reconhecida pelo Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CGADB e da CONAMAD e filiada à Associação de Educação Teológica na América Latina e à Associação de Editores Cristãos, a ETAD se tornou referência no ensino teológico em língua portuguesa.
A diretoria e os conselhos consultivo e fiscal têm como membros líderes comprometidos com o verdadeiro ensino bíblico. Os autores dos manuais de estudos da ETAD são renomados escritores nacionais e internacionais que prezam pela fidelidade dos textos bíblicos e pela linha teológica pentecostal, pautada numa interpretação clara e de fácil compreensão. A ETAD oferece seus cursos teológicos em 2 níveis: o básico e o médio, tanto pelo sistema por extensão, através de núcleos instalados nas igrejas ou entidades, quanto à distância, através do sistema telecurso. No sistema por extensão, o núcleo precisa ter no mínimo 12 alunos para iniciar suas atividades, administradas por uma diretoria composta por 4 membros. No sistema telecurso em DVD, o aluno estuda individualmente em casa, adequando o seu tempo disponível para o melhor aproveitamento do estudo. Nesse sistema, o aluno se submete ao exame supervisionado para cada matéria. Com esses 2 sistemas de aplicação, a ETAD leva o ensino teológico a todas as regiões do país e fora dele em um formato acessível e abrangente que permite ao aluno obter uma sólida formação teológica. Mais de 30 mil obreiros e leigos já se formaram pela ETAD e hoje servem na obra de Deus como missionários, pastores, evangelistas e ensinadores, tanto no Brasil como no exterior, com o apoio de suas igrejas. Também com as mesmas características institucionais, a FAETAD, em convênio com a Global University dos Estados Unidos, oferece seu curso teológico no nível superior bacharel em teologia através do sistema à distância, onde o aluno estuda individualmente em casa, com exame supervisionado e trabalhos discentes para cada matéria. O curso superior, que já conta com centenas de alunos, pode ter reconhecimento nacional ou internacional, dependendo da opção do candidato. Entre para o melhor programa de ensino teológico do Brasil. Este é o programa Classe Bíblica no Ar da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O nosso curso é História da Igreja, desde os primórdios até a atualidade. Teremos 10 lições que serão apresentadas em 10 aulas, com duração de 30 minutos cada. É importante que você tenha também a sua Bíblia e um caderno de anotações. Outros livros, como Atlas, Dicionário ou mesmo Concordância Bíblica, só irão acrescentar ao nosso estudo. Vamos então, você que já tem o seu livro, abrir nas primeiras páginas. Você vai encontrar um pequeno roteiro de como estudar este livro. Eu quero ressaltar, por se tratar da primeira aula, a letra D do ponto 3, que diz o seguinte: quando estiver seguro do seu aprendizado, passe ao respectivo questionário. É importante observar que esse questionário deverá ser feito sem consulta ao texto. Se você encontrar dificuldade, faça uma revisão e só então passe à lição seguinte. Vamos agora a uma pequena palavra de introdução do autor sobre o nosso curso. Nós poderíamos dizer uma justificativa do curso em si. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a igreja. A igreja, ela é mais que uma instituição religiosa. Na verdade, ela nasce da vontade soberana de Deus. E nós vamos perceber, através do estudo deste curso, que a igreja ela caminha dentro da história da humanidade. E é um caminhar marcado por muito sofrimento, muita renúncia, muitas lágrimas, muita perseguição. Mas como dissemos logo no início, é também por ser ela fruto da vontade soberana de Deus, uma igreja que caminha em vitória. É o triunfo do nosso Deus sobre a história da humanidade. Na lição número 1, você vai encontrar um pequeno esboço da lição. Acompanhe no seu livro na página 1. Primeiro texto, os romanos e os gregos. Segundo texto, os judeus. Terceiro texto, as condições religiosas e intelectuais.
Quarto texto, o fundador da igreja. Quinto texto, a expansão da igreja. E sexto e último texto, a vida da igreja. Nesta lição, nós vamos, através desses 6 textos, estudar como Deus intervém na história. E essa palavra intervir fala de voluntariedade. Deus intervém da maneira como quer, quando quer e como Ele quer. E é exatamente isso que o autor nos fala, que Deus usou nações, povos, pessoas e meios, os mais diferentes, para instrumentar a manifestação do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E nós vamos começar estudando sobre os romanos e os gregos. Antes, porém, observe também os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você será capaz de, primeiro, mencionar 4 aspectos que assinalem a contribuição dada pelos romanos e pelos gregos, respectivamente, à preparação do advento e expansão do cristianismo. Segundo objetivo, mencionar 3 itens que destaquem o papel do povo judeu e que o identifiquem com os primórdios do cristianismo. Terceiro, dar o nome de um movimento religioso predominante nos dias do advento do cristianismo. Quarto, citar 3 frases que expressam a importância da pessoa de Jesus e do seu ensino no estabelecimento da igreja. Quinto, indicar o nome da primeira grande cidade gentílica alcançada pelos discípulos que, perseguidos, fugiram de Jerusalém. E o último objetivo da lição, mencionar 3 elementos da vida da igreja primitiva. Novamente, nós aconselhamos que você só deve passar a lição seguinte quando sentir que realmente alcançou os objetivos aqui propostos. Vamos agora estudar no texto número 1, os romanos e os gregos. Nós vamos ver dentro do Império Romano a sua extensão e aquilo que foi feito dentro deste contexto que favoreceu a plenitude dos tempos, o tempo preparado para a vinda do Messias. Vamos então começar pela extensão do Império Romano. Nós vamos perceber que os romanos sentiam-se na época os senhores do mundo e eles tinham motivo para isso, porque eram politicamente fortes e cobriam uma grande extensão. Perceba só que por volta do ano 50 depois de Cristo, o Império Romano abrangia parte da Europa ao sul dos rios Reno e Danúbio, a maior parte da Inglaterra, o Egito e toda a costa norte da África, como também grande parte da Ásia, desde o Mediterrâneo até a Palestina. E é interessante notar que o poder efetivo desse império estava muito mais forte, estava abrangendo de uma maneira mais ampla exatamente a região da Palestina, onde nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, a unificação dos povos. Eles desenvolveram um sentido da unidade da raça debaixo de uma lei universal. Anteriormente, os povos estavam divididos em grupos, cidades, estados e tribos. E havia ciúme entre eles e diversos conflitos. E isso dificultava, então, a propagação das ideias. Um exemplo dessa unidade sob o Império Romano é a cidadania romana, que era oferecida a qualquer cidadão. O apóstolo Paulo, cidadão romano, mesmo tendo nascido judeu, muitas vezes, em muitas ocasiões, fez uso dessa cidadania para fugir da perseguição do povo judeu. Vamos agora ao terceiro ponto, intercâmbio entre os povos. Os romanos se esforçaram por construir boas estradas e seguras, baniram dos mares os piratas, e isso tornou possível as viagens do apóstolo Paulo e também dos cristãos do primeiro século na propagação do Evangelho. Na página 4, você vai encontrar no seu livro-texto um pequeno mapa que vai tornar mais claro para você a extensão do Império Romano. Diz assim, o mundo romano em 50 depois de Cristo. Vamos estudar agora os gregos. Na verdade, a contribuição romana, ela foi de certa forma ofuscada pela contribuição dos gregos. Muitos historiadores dizem que os romanos dominavam a política, mas os gregos dominavam a mentalidade da época. No primeiro ponto, nós encontramos a influência dos filósofos gregos. Lucas escreve em Atos, no capítulo 17, no verso 21, que os atenienses não se preocupavam em outra coisa a não ser ouvir as novidades. E era um povo desejoso de receber coisas novas. Nós percebemos isso já um tempo bastante antes, quando em 570
antes de Cristo, filósofos questionavam a existência de Deus, a origem do mal e do bem e as verdades eternas. Ponto número 2. Os gregos são levados a pensar. Exatamente esse momento de questionamento, de necessidade de aprender algo mais sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que é transcendental, criou um ambiente propício ao recebimento do Evangelho, à pregação principalmente do apóstolo Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo então traz uma mensagem aos atenienses de um Deus único e pessoal e que poderia agora responder às necessidades espirituais, intelectuais, emocionais daquele povo tão questionador. Vamos agora ao ponto número 3, o grego como língua universal. Assim como o inglês na nossa época, o grego era a língua falada entre os diferentes povos, o grego koiné, o grego do povo. E um exemplo da importância disso é que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, com exceção, segundo alguns estudiosos, de Mateus, que teria sido originalmente escrito em hebraico. Um outro exemplo é a Septuaginta, que é a versão grega do cânon hebraico, que na verdade era uma forma de dar acesso não só aos gentios, aos gregos, mas também aos judeus dessa nova geração, às escrituras do povo judeu. Agora nós vamos estudar o texto 2, os judeus. Na verdade, ele é o povo mais importante para o cristianismo. Eles são a nossa grande herança. E você vai perceber isso exatamente no ponto que fala sobre o berço do cristianismo. Eles tinham duas qualidades que os caracterizavam de forma diferenciada em relação aos outros povos. Primeiro, eles tinham a mais alta concepção de Deus. E segundo, eles se distinguiam por uma vida moral de padrão elevado. E eles tinham também uma herança, a esperança judaica. E, na verdade, é através dessa esperança que eles puderam transmitir aos gentios que eles criam que um Deus pessoal enviaria aquele que o haveria de redimir, que haveria de redimir aquele povo, de libertá-los da escravidão. Segundo ponto, a herança do Antigo Testamento, que através da Septuaginta era muito conhecida entre os gentios. É no Antigo Testamento que nós vamos começar a ver o desenrolar do plano da salvação, onde nós temos descrito lá em Gênesis a queda do homem, também a promessa de redenção em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15, e mais tarde, através dos profetas, as profecias acerca do Messias. E este Antigo Testamento, esta revelação ali descrita, é o pano de fundo necessário, faz-se um ambiente propício à revelação de Cristo Jesus como sendo este Messias e também mais tarde a própria pregação do Evangelho. E nós vamos ver que a importância do Antigo Testamento também reside no fato de que Jesus fez uso dessas palavras para falar acerca do seu ministério e também os apóstolos a usaram para ensinar as principais doutrinas do cristianismo. E o último ponto, a influência dos judeus na dispersão, que aconteceu por ocasião do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. À medida em que os judeus agora se dispersavam entre os povos, eles levavam consigo elementos da religião judaica importantes para que mais tarde houvesse uma compreensão das verdades reveladas através da mensagem do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, as mensagens relacionadas à salvação em Cristo Jesus. Vamos agora ao texto número 3. As condições religiosas e intelectuais. Nós poderíamos resumir dizendo que era de desencanto. Desencanto em relação à religião e desencanto em relação ao conhecimento, à filosofia da época. E percebendo isso, o Império Romano, então, através do imperador Augusto, ele estabelece a religião do Estado. O que é a religião do Estado? É a veneração de imagens e estátuas dos imperadores que então reinavam e dos que o antecederam, como uma forma de fortalecer o Império Romano. Você vai perceber na página 9, no primeiro parágrafo, uma descrição dos vários deuses que eram adorados pelos gregos, pelos romanos e pelos povos daquela época. Por exemplo, Mitras, que tornou-se a padroeira dos exércitos romanos.
É interessante que, apesar de todo esse esforço do Império Romano e até dos gregos em satisfazer a alma daquele povo, no fundo eles tinham uma grande decepção, porque muitos desses deuses, embora venerados, não foram capazes de libertá-los das conquistas romanas. E é exatamente neste contexto que o Evangelho então vem suprir essa necessidade não só da alma, mas necessidade também de conhecer um Deus poderoso, forte e capaz de nos livrar de todas as amarras. As condições intelectuais da época. Nesse momento dessa história, desse período, nós vamos encontrar apenas duas escolas filosóficas de prestígio. E você acompanha isso na página 9, o ponto 1, o epicurismo. O que é o epicurismo? Uma escola fundada por um filósofo por nome Epícuro, 300 anos antes de Cristo, e que se caracterizava pelo deísmo, pela crença na não existência da alma e também na vida pós-túmulo. E eles acreditavam que tudo que o homem pode possuir está restrito a essa terra. Uma segunda escola, o estoicismo, fundado por Zenão em 300 anos antes de Cristo. Acreditavam que tudo era regido pelas leis da natureza e que o homem devia então aprender a aceitar o seu destino. Nós percebemos que nenhuma dessas respostas, na verdade, satisfazia as necessidades daquele povo, necessidades tanto intelectuais quanto religiosas. Vamos agora ao texto 4. O fundador da igreja, que não é outra pessoa a não ser Jesus Cristo, fundamento e fundador da igreja. Nesse texto você vai ter um breve resumo do ministério de Jesus. A ETAD possui outros cursos que você poderá procurar e onde você vai ver de forma mais detalhada a vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o ministério de Jesus, eu gostaria apenas de acrescentar, você não tem no seu livro, mas você pode fazer uma anotação sobre a importância dos testemunhos históricos acerca de Jesus. Nós temos dois importantes testemunhos, primeiro de Joséfo, um grande historiador judeu, e também de Tácito, que falavam acerca de Jesus Cristo e da forma como ele morreu, sentenciado pelo procurador Pôncio Pilatos. Por que isso é importante? Porque isso vem dar legitimidade à forma como os evangelhos falam de Jesus, a forma como ele viveu e a forma como ele morreu. Texto número 5. A expansão da igreja. Nós vemos que Jesus limitou o seu ministério à Palestina. No entanto, em Atos, no capítulo 1 e no verso 8, ele diz a seus discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas isso não aconteceu até o surgimento das perseguições. Nós vamos ver que é somente no capítulo 8 de Atos, com o martírio de Estevão, é que os cristãos se espalham agora a testemunhar acerca de Jesus Cristo, forçado pelas perseguições dos judeus. No entanto, os apóstolos ainda continuam em Jerusalém. Nós vamos ver que no ponto Paulo entra em cena, esses cristãos agora fugitivos da perseguição judaica se concentram em Antioquia, capital da Síria. E quando os apóstolos, agora em Jerusalém, ouvem falar do crescimento que estava acontecendo na igreja em Antioquia, eles enviam Barnabé para que ele vá e então possa discipular, possa treinar e possa orientar a igreja que ali está. E quando Barnabé chega, a palavra de Deus nos dá o seguinte testemunho, em Atos, no capítulo 11, verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porém, Barnabé, percebendo que havia muito trabalho a fazer, ele vai então buscar Saulo em Tarso e o traz consigo para que eles possam então instruir aquela igreja que ali nascia. E após um ano que ali estava, a igreja agora os envia como missionários. Este é o último ponto desse texto, Paulo e Barnabé enviados como missionários. São 3 as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. E a Bíblia nos diz, principalmente em Atos, que por onde ele ia, novas igrejas iam sendo formadas. Na sua última viagem, o apóstolo Paulo então é preso em Jerusalém. Depois de 2 anos é solto, preso novamente e martirizado em Roma. Você pode, inclusive, saber mais detalhes sobre as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo no curso de Atos da ETAD.
Vamos agora ao texto número 6, a vida da igreja. Este texto vai nos dar um perfil da igreja naqueles primeiros anos. Vamos então estudar o governo da igreja. Na verdade, eles não tinham uma convenção ou uma organização formal, mas o que nós percebemos é que eles se submetiam à autoridade e à liderança dos apóstolos, principalmente por causa de dois fatores. Primeiro, os apóstolos tinham uma vida irrepreensível. Segundo, eles haviam tido vivência com Cristo. Mais tarde, nós vamos ver também o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado, porque apesar de não ter tido aquela vivência com Cristo que os outros apóstolos tiveram, ele então disse que por muitas vezes o Senhor Jesus apareceu a ele e ministrou a ele acerca das doutrinas bíblicas, acerca das doutrinas do cristianismo. A comunhão da igreja, como é que era estabelecida essa comunhão? A Bíblia também nos fala em Atos que eles estavam sempre unânimes, numa só fé, num só Deus, num só batismo. Na verdade, eles perseveravam em oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. É interessante também que eles escolheram para que a palavra de Deus pudesse estar sendo pregada de forma ordeira e as pessoas pudessem estar sendo as suas necessidades atendidas, eles escolheram entre eles homens que tinham uma vida irrepreensível para servir então aos necessitados. Nós vamos ver que mais tarde a função a eles foi dada como diáconos. Haviam também os mestres, os presbíteros, aqueles que se dedicavam ao ensino e à pregação da palavra de Deus. Nós vamos ver no penúltimo texto o gozo da igreja. Essa era uma característica que distinguia a igreja dos outros povos. Nós falamos aqui sobre a profunda decepção, desânimo e tristeza que havia entre os povos daquela época. No entanto, na igreja havia gozo. Gozo pelo perdão dos pecados, gozo pela promessa de eternidade com Deus, gozo pela presença do Espírito Santo. Então, o gozo era uma característica distinta na igreja primitiva. E o último ponto, a crença da igreja. Eles não tinham formalizado ainda um credo. Isso só veio acontecer no século II, mais tarde conhecido como Credo dos Apóstolos. Mas nós vamos ver, na página 18, já terminando essa lição, que eles criam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apesar de não ter credo, eles tinham de uma maneira bem clara, na maneira como eles se relacionavam com Deus e com a doutrina dos apóstolos, aquilo que eram os pilares, aquilo que era a base da fé cristã. Segundo, eles criam na possibilidade do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Faziam da pregação de Jesus a sua maneira de viver, a sua regra de conduta entre os homens. Criam na centralidade de Cristo, na ressurreição dos mortos e na vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo. E por último, eles tinham 3 ordenanças básicas. Primeiro, a ceia do Senhor, segundo, o batismo nas águas e terceiro, a ordenação de obreiros para a obra do Senhor. Nós aqui encerramos a nossa aula. É importante que você faça os exercícios e, como já dissemos, se encontrar alguma dificuldade, faça uma revisão desta aula para então passar à aula seguinte. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.